Pastor, vou mandar uma mensagem aqui no grupo, Tá chamando o bom, pessoal da turma de 2025. beleza. Boa tarde, Valéria. Valéria, Eduardo, povo de Deus. Boa tarde, grupo. Tentar organizar esse compartilhamento de imagem aqui, porque eu não estou conseguindo ver. Só um minuto. Quando vocês veem aí, vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, pastor, dá para ver Sim, o senhor e a sim, dá outra pra. metade. Agora saiu, né? Saiu, eu Uhum, vou agora mandar pra você. Tá, deixa eu. Tá no- Vocês estão vendo o que na tela de vocês aí? A tela da plano de fundo do seu computador. Ah, ok. E agora? O slide da aula. Agora a tela do WhatsApp. Aí tá o slide da aula. Maravilha. Vamos lá, deixa eu pedir só vocês que desliguem todos os áudios aí, por favor. Pastor, tem como o senhor desligar, tá? O É, senhor como host. tô vendo aqui agora os prontos. Maravilha. Vamos lá. Gente, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse domingão, dessa vez um pouco diferente, né? Pela primeira vez dando aula online à distância, né? Nas outras aulas, as aulas online que aconteceram, eu estava aí em Londres. A gente está vivendo
essa nova etapa, né, essa novidade aqui no Brasil, né? Quero agradecer vocês também por todas as mensagens que nós recebemos desde a nossa partida até agora. É, agradecer vocês a uma graça, a um favor de Deus para aqueles que permanecem, né? Então, assim, vocês podem ter certeza que o permanecer de vocês nesse processo de treinamento aponta vocês para um lugar também em Deus, né? Então, louvo a Deus pela vida de vocês nesse sentido também. A gente vai entrar numa matéria agora, antes nós vamos orar, mas a gente vai entrar numa matéria que é uma matéria polêmica em um sentido. E por que polêmica em um sentido? Porque cada um de nós aqui crescemos e tivemos um berço estrutural, né, no sentido da teologia. Existem pessoas que cresceram em igrejas tradicionais, existem pessoas que cresceram em igrejas pentecostais, existem pessoas que cresceram em igrejas reformadas e etc. Então, cada vertente dessa teologia vai trazer um prisma desse assunto, né? Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses alunos que estão aqui. Obrigado, Senhor, pelo coração disponível, pelo coração atento, Pai, a permanecer nesse propósito de treinamento durante esses 6 meses. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que essa palavra, para que esse ensino, Pai, possa ser como revelação no coração deles, no homem interior deles, que eles possam compreender de fato a autoridade que eles têm no nome de Jesus. Nós te louvamos e oramos, Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração durante esse período aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi certa vez, que teologia é mais ou menos como uma cadeira no centro de uma sala, né? Teologia é como se fosse uma cadeira no centro de uma sala. Se você está num canto da sala e eu estou em outro canto da sala, nós vamos ter visões diferentes da mesma teologia, né? Eu vou ter visão de um lado da cadeira e você vai ter uma visão de outro lado da cadeira, mas não deixa de ser uma cadeira, né? Então, a teologia é mais ou menos isso. Obviamente, o que eu quero trazer aqui agora não é querer mudar a sua vertente teológica, mas trazer um pouco de Bíblia nesse sentido. Ah, Assim como lá no início eu sempre falei, né, lá no início, inclusive, do próprio início do curso, né, na primeira turma do Casulo, sobre qualquer tipo de ensino, qualquer seminário, qualquer coisa que você vai fazer em relação a estudo, retenha para você o que é bom e descarte o que é mal, né? Se você entender que alguma coisa que for dita aqui não se encaixa naquele padrão que você entende, seu correto descarte, né? Não tem nenhum problema nisso. Mas considere tudo que está sendo dito. Em relação à apostila que você tem, nem tudo que está na apostila vai estar aqui, mas tudo que está aqui vai estar na apostila. Não sei se você vai conseguir entender. É, é, por que que eu estou falando isso? Porque é importante que você preste atenção na aula e anote, né? Porque às vezes o conteúdo que vai ser ministrado aqui você pode não encontrar ele completo no sentido de uma fala, no sentido de uma ideia e etc. que vai ser ministrado aqui. Então, vamos lá. Ah, a gente que cresceu na igreja, né, eu cresci na igreja desde meus 3 anos de idade, a gente já teve várias experiências relacionadas ao tema autoridade espiritual, né? Aqui, nessa matéria, autoridade do crente. Ah, eu cresci num contexto de igreja onde as pessoas quase que diziam que você precisava ter medo do diabo. Você precisa ter medo do diabo. Você precisa fugir de Satanás, no sentido de uma autoridade superior a você, né? Só que, biblicamente falando, né, nós vamos entender que em Jesus nós temos uma autoridade. É importante frisar o em Jesus, né? Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua pessoa, não tem nada a ver com a sua força. Uma das coisas que nós vamos aprender é que no contexto de autoridade, a autoridade se sobrepõe à força, né? E a gente precisa compreender isso, que a autoridade se sobrepõe à força. Ah, então,
eu quero trazer luz para você nesse sentido hoje. Vamos começar, então. O que é autoridade e o que é autoridade espiritual? Traduzida a palavra eusousia, que se refere à permissão ou liberdade de agir, a capacidade ou poder investido em alguém ou ainda um poder de governar ou reger. Eusousia é permissão ou liberdade de agir, poder investido, poder de governar ou de reger. O que é a autoridade do crente? Uma síntese geral. A autoridade do crente é fundamentada na obra redentora de Cristo e é exercida através do nome de Jesus. E é eficaz contra as forças espirituais. Então, presta atenção aqui. Se eu pudesse resumir a autoridade do crente sintética, em uma síntese, não é nem sinteticamente, em uma síntese, um resumo breve, é que a autoridade do crente, ela é o fundamento da autoridade do crente não está num homem, o fundamento da autoridade do crente está em Cristo, né? A palavra vai dizer, e nós vamos dizer isso daqui a pouco, que Jesus nos deu autoridade. No comissionamento dele, ele dá autoridade para o homem ir em seu nome, é um salvo-conduto. É mais ou menos a gente que mora fora, a gente tem muito isso. Lembra quando você foi para vir para a Inglaterra, ir para a Inglaterra? Você fez uma procuração, você deu uma procuração, se eu não estiver enganado, é de direitos totais, alguma coisa assim, para alguém aqui no Brasil falar em seu nome. É mais ou menos isso. Jesus, ele deu esse salvo-conduto, essa procuração para um homem, olha, vá em meu nome, e em meu nome você vai expulsar demônios, em meu nome você vai fazer isso, em meu nome você vai fazer aquilo. Então, a autoridade do crente é completamente baseada no nome de Jesus. Nós só temos autoridade por causa de Jesus. E para que essa autoridade? Essa autoridade é eficaz contra toda e qualquer força do mal. Amém, irmãos? Vamos lá. Para a gente poder viver nessa autoridade com inteireza, a gente precisa, primeiro, estar consciente dessa autoridade, porque nem todo mundo está consciente dessa autoridade. Eu já vi muito crente e nós vamos falar também um pouco sobre isso, que dá muita ênfase ao diabo, dá muita ênfase a demônio, dá muita ênfase ao que Satanás pode fazer, e se acaba se esquecendo de dar ênfase ao nome de Jesus, dá ênfase à palavra de Deus, dá ênfase no que o Cristo pode fazer através da gente. Então, uma das coisas que eu quero trazer como alerta nesse sentido dessa matéria é que nós entendamos que a ênfase do crente não tem que estar no diabo, a ênfase do crente tem que estar no Cristo, né? A Igreja, ênfase, a livramento, ênfase do crente tem que estar em Jesus. vamos A fazer ênfase, hoje, na tem prática, alguém aí com o então, áudio entender aberto? um pouco mais sobre Desativar estruturar. aqui. Pronto. A ênfase do crente, então, tem que estar no Cristo, estar consciente da autoridade. Submeter-se à autoridade de Deus, agir exercendo essa autoridade com fé e obediência. Então, assim, é um pilarzinho muito básico para a gente compreender que é impossível a gente exercer a autoridade se a gente não estiver consciente dessa autoridade. Em segundo lugar, estar submetido a essa autoridade, né? Esse é um pilar básico. Vamos seguir. Segundo o dicionário Vine, os é o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Em essência, trata-se de um poder delegado que confere ao seu portador a capacidade de comandar e tomar decisões que influenciam o comportamento de outros. Olha que interessante. Lembre-se que nós estamos falando da autoridade do crente, autoridade espiritual. E aí nós vamos aprender também que essa autoridade do crente, ela não está ligada sobre pessoas, né? Porque, não, eu tenho autoridade, mas eu tenho autoridade em relação a quem? Entende? E algumas pessoas tratam isso de forma muito errônea e com muita soberba, muito orgulho, muita prepotência, né? Usando, inclusive, o seu PR na frente do nome, a autoridade natural, o seu título, melhor dizendo, não autoridade, o seu título. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Vamos seguir. A autoridade do crente, então, é a chancela dada por Deus para que Satanás e suas hostes submetam a igreja através do nome de Jesus. Você pode não ter força, mas você tem autoridade. A autoridade sobrepõe a força. Eu costumo dizer isso, talvez você já ouviu isso em alguma ministração minha. Eu sempre uso uma referência de um livro de Kenneth Hagin, onde ele dá um exemplo. Imagine comigo
a polícia de Londres, Metrópolis. A gente está na M25, véspera de feriado, aquela loucura de trânsito, o povo saindo de Londres para ir para o interior. Me vem, a, a, sei lá, o Eduardo, pensa no Eduardão aí, todo barbudo, né? Aquele cara, né? Grande, altão e tal, vai lá e me mete um sinal assim, né? Chega lá no trânsito lá e faz assim. O que que vai acontecer? Muito provavelmente, meu amigo, a galera vai comer. O povo de Londres nem gosta de buzinar, né? Vai começar uma buzinação e o povo desviando e aquela coisa, mas muito dificilmente o Eduardo ele vai conseguir fazer com que aquele trânsito pare, né? Por quê? Porque, naturalmente falando, não existe nada que chancele aquela atitude de Eduardo ali, né? Agora pense comigo, quando um policial do Metropolitan entra no meio daquela avenida e faz assim, né? Como um sinal de pare, né? O que que vai acontecer com aquela avenida? O que que vai acontecer com aqueles carros que estão passando ali, né? Automaticamente, irmãos, eles vão começar a parar. Você não vai ver ninguém buzinando, você não vai ver. Por quê? Porque existe uma pessoa que é autoridade ali. Agora, uma pergunta: aquela pessoa que está ali, ela tem alguma condição física, alguma força sobrenatural que consiga parar aquele carro se um daqueles carros investirem sobre ele? Não, né? Ele não tem uma força física sobrenatural que pare um carro, mas ele tem autoridade. Então, a autoridade, ela se sobrepõe a uma força. A autoridade sobrepõe a qualquer força. Você pode não ter força, mas você tem autoridade. E aí que é importante você entender. Por que que você tem autoridade? Porque não é sobre você, é sobre o que outorgaram sobre você. Não é sobre a sua força natural, não é sobre a sua capacidade humana de fazer qualquer coisa. É sobre o que Jesus te deu condição de fazer a partir do momento que você se converteu, a partir do momento que você se tornou uma nova criatura e a partir do momento que você se submeteu à palavra dele. Se você se submete à palavra dele, compreendendo que há uma autoridade sobrenatural sobre a sua vida através de um nome, que é o nome de Jesus, meu amigo, não há força que consiga paralisar você. Muito pelo contrário, você tem toda a autoridade para paralisar qualquer força. Amém? É por isso que eu coloquei aqui. A autoridade do crente, então, é a chancela dada por Deus para que Satanás e qualquer hoste dele se submeta à igreja de Jesus. Amém? Através do nome de Jesus. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado em relação à demonologia, né? Ao sentido. Em que sentido da demonologia, pastor? Ao sentido de colocar muita ênfase em Satanás, quando a ênfase deveria ser completamente no nome de Jesus. Entende? Quando você dá muita ênfase ao que é secundário, né, você torna aquele secundário principal. Então, entenda, eu me lembro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, a gente estava num ápice aqui no Brasil, daquelas cenas de expulsão de demônio, que a pessoa ia conversar com o demônio, ia tomar um chá com o demônio, ia perguntar de que família que ele veio, e parará, e pererê e tal. Entende? É tipo assim, irmãos, entenda, ficou endemoniado, o nome de Jesus entra na parada e tem que sair. Não tem conversa, não tem show, não tem malabarismo, não tem. A igreja não foi chamada para isso. Você não foi chamado para isso. Você não vê os apóstolos fazendo isso, entende? Então, assim, entenda que há uma autoridade, essa autoridade deve ser exercida com responsabilidade e com consciência que há essa autoridade, você precisa exercê-la. Amém? É a mesma coisa de você ter um policial que tem autoridade, mas não sabe que tem essa autoridade e, por não saber dessa autoridade, não age de acordo como deveria agir. Então, você tem a sua autoridade, ela está disponível para você, faz parte da sua vida como crente, nascido de novo em Cristo Jesus, e você precisa agir de acordo com isso. Você precisa agir de acordo com isso. Deixa eu ver aqui que tá no chat. Agora,
Eu não sei se tem como fazer isso, Valéria. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 19. Anota aí. Acima de todo principado, poder e domínio, e a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele também em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Grave a frase, grave a parte, acima de todo principado e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Isso é Jesus. A gente está falando do Cristo, a gente está falando daquele que nos outorgou, ou daqueles que chancelou na nossa vida a autoridade através do seu próprio nome. Vamos seguir. Mas já Acima de era, não deu todo, para retirar. acima de todo principado, poder e domínio. Cristo está acima de todas as autoridades e poderes e autoridade, e essa autoridade é partilhada com os que creem, como eu acabei de falar. Andrew Holcomb, em seu livro The Believer's Authority, talvez eu falei certo, talvez eu falei errado, vocês vão me perdoar, aleluia. Explica que a autoridade do crente não é algo que o crente precise conquistar. Essa autoridade já foi conquistada e dada a nós através de Cristo. Isso é um ponto importantíssimo que eu preciso falar com você. Por quê? Porque, deixa eu voltar aqui, preciso me ver aqui. Por que que isso é importante? Porque existem pessoas que acham que é, quanto mais elas façam, quanto mais ela produz, quanto mais ela age, mais autoridade ela tem. A autoridade que você tem, ela não é conquistada através do seu mérito humano. A autoridade que você tem foi conquistada através da cruz, através de Jesus. Então não há nada que você possa fazer para que você tenha mais autoridade do que Jesus já conquistou para você. Entende? Porque se a gente pensar desse jeito, a gente vai pensar que a autoridade, ela só é autoridade através da meritocracia. E ela não é autoridade através da meritocracia, ela é autoridade através do nome de Jesus. Não é o quanto mais você faz que vai te tornar mais autoridade, ou vai te otorgar mais autoridade. É óbvio que a sua conduta de vida, a sua vida em Jesus, a sua vida no Evangelho, a sua vida como um homem, a sua vida como mulher, ela vai definir o quanto de autoridade você vai ter no sentido de existe um padrão na vida do crente, e esse padrão deve ser seguido por uma pessoa. Lembre-se que quando eu comecei a falar, eu disse que a principal, o basilar para que você ande em autoridade é você se submeter à palavra. Então, se você se submete à palavra, pressupõe-se que você está agindo de acordo com o que a palavra diz que é um padrão bíblico que você deve agir. Entende? Então, a maneira de você agir em autoridade é andando de acordo com a palavra e se submetendo a ela. Qual que é a maneira de eu não andar em autoridade? Não andando de acordo com a palavra e não se submetendo a ela. Amém? É óbvio, é meio basilar isso. Ixi, acho que eu mudei aqui, perdi agora. Parou de compartilhar a tela? Parou, né? Ok. Vou voltar Parou. aqui. Charles Capps, em seu livro Authority in Three Words, eu vou parar de falar o nome dos livros, porque tem muita gente que fala inglês bem aí. Aliás, vou parar não. É melhor errar do que não falar. Vamos lá, nesse sentido. Destaca que o nome de Jesus é a chave que libera o poder do céu na terra. É como um cheque assinado que concede ao homem acesso ao crédito descrito por ele. O nome de Jesus concede aos crentes
acesso ao poder de Deus e, consequentemente, à sua autoridade. Então, assim, eu me lembro que a gente tinha, inclusive, muito esse exemplo, essa figura, que a autoridade do crente é exatamente isso, como um cheque que outorga à pessoa um valor, né? O problema é que tem muita gente que tem esse cheque, mas não sabe ou deixa esse cheque guardado lá na última gavetinha, né? E acaba se submetendo a a toda e qualquer situação que Satanás impõe na sua vida, né? Quando há disponível para essa pessoa uma autoridade, um valor que ela pode sacar a qualquer momento, que já foi outorgado a ela, que já foi concedido a ela, mas que ela não usa por ter se esquecido que ela tem em poder dela essa autoridade. Então, uma das coisas que nós precisamos voltar a entender, nós temos autoridade, e essa autoridade não vem de nós mesmos, essa autoridade vem do nome de Jesus, e o nome de Jesus está disponível para mim e para você. Seguinte. Derek Price, em seu livro War, Warfare, é isso aí. Enfatiza que a verdadeira autoridade espiritual só pode ser exercida por aqueles que estão sob a autoridade de Deus, como eu acabei de falar agora há pouco. Afinal, seria no mínimo estranho ser usado em autoridade em nome de Jesus sem submeter-se ao senhorio e à autoridade de seu Pai. Vamos seguir. Qual foi a autoridade dada por Deus ao homem? Isso é extremamente importante a gente entender, porque a gente acaba não levando em consideração qual foi a autoridade. Pô, a gente não sabe, a gente nem sabe que a gente tem autoridade, né? A gente acaba muitas vezes sabendo que essa autoridade aqui na Terra, que foi dado uma autoridade limitada para Satanás aqui na Terra, né? Por causa do pecado de Adão, do pecado de Eva, quando o pecado entrou no mundo, e nós vamos ler um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas a gente acaba não sabendo da autoridade que foi nos dada através do nome de Jesus. Palavra do Senhor diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? É sobre quem? Sobre mim e sobre você, que cremos em Jesus. Segundo a operação da sua força e do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Foque aqui. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, não é sobre alguma coisa, é sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Entenda uma coisa, irmãos. Primeiro, como nós falamos quando nós lemos esse versículo a primeira vez, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, sobre todo nome que se nomeia. Eu não estou falando nome só de diabo, eu não estou falando nome só de demônio, eu estou falando nome sobre doença, eu estou falando nome sobre escassez, eu estou falando sobre todo nome que se refere a um padrão satânico, a um padrão diabólico, a um padrão que não se reflete o padrão do céu, ou o padrão do reino, ou o padrão da vida de Deus. Entende? Pastor, então você está querendo dizer que o nome de uma doença precisa se submeter ao nome de Jesus? Sim. Entende? Sim. É isso que nós precisamos compreender, que não é sobre uma esfera de nome, é sobre todo o nome que se nomeia agora ou no século futuro. Ele deve se submeter ao nome de Jesus. Vamos seguir. Sujeitar significa subjugar, dominar, forçar, manter dominado, né? O homem, ele foi criado
para dominar e sujeitar. Eu sempre gosto de usar essa referência quando nós voltamos para o homem original, ou o primeiro homem, não é? Quando Deus cria a humanidade, ele cria a humanidade em um padrão. E você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, que o homem foi criado para que ele domine e sujeite. Sujeitar, como eu acabei de dizer para você, que é subjugar, dominar, forçar, manter dominado. Dominar significa governar, ter domínio, dominar, submeter, né? Então preste atenção. Quando Deus entra nesse sentido e cria o homem, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a humanidade, ele coloca um padrão no homem. Ele coloca esse homem como autoridade, ele coloca esse homem como domínio, ele coloca todas as coisas que existiam na terra para se sujeitar a essa autoridade que existia, que era a autoridade do homem, né? Ah, só um minutinho, gente. Ele coloca essa criação para ser sujeita ao homem, sujeita à autoridade que Deus colocou ali. Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bom, eu estou dando aula. Ô, gente, essa aqui é minha mãe, ó. Eita, aleluia. One of the biggest thing that I get asked by my girls is, what am I going to wear in the summer? I want to be comfortable, I want to be cool, and I want to be Alguém fit. abriu o áudio aí também. Activated way, loads of movement. You can also get Concentrei, perdão. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Então, foque aqui. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, assim, há um padrão. O padrão que Deus colocou no homem foi um padrão de autoridade, um padrão de domínio, né? Vamos seguir. O conceito de sujeição, ele não deve ser entendido como no sentido de exploração, de abuso, mas como uma administração. Esse sentido que Deus colocou num homem lá na criação, né? Eu gosto de dizer, eu gosto de colocar essa ilustração. Imagine comigo, Deus chegando no homem, depois de ter feito o homem, fala assim: Olha, você é a cara do papai, né? Ele olha para o homem, sabe quando a gente vai chegar na criança, olha, você é a cara do papai. Mas depois ele fica sério, ele olha nos olhos do homem e fala assim: Olha, você tem uma tarefa para fazer que domine e governe sobre tudo o que foi criado. John Stott ele diz: o domínio dado ao homem é um reflexo da imagem de Deus nele, que é chamado a ser um mordomo responsável e justo, cuidando da criação como um servo e não como um tirano, cuidando da criação como um servo e não como um tirano, né? Então, o homem ele tem uma autoridade, mas a autoridade dele na criação é uma autoridade com propósito, é uma autoridade com uma finalidade de administrar tudo que Deus havia feito. Vamos seguir. O homem foi posto sobre todas as coisas, sobre as obras das suas mãos como criador. O homem foi feito sobre todas as coisas, as obras das suas mãos como criador. Quando contemplo, eu amo esse texto, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres. E o filho do homem para que o visite.
Tu o fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Presta atenção, irmãos. Em resumo, o que que Gênesis está dizendo para nós? O que que Salmos capítulo 8 está dizendo para nós? Está dizendo que o homem não foi feito, que o homem não foi feito para ser um miserável, o homem não foi feito para ser um zero à esquerda, o homem não foi feito para ser um projeto falido. Não, não, não. O homem foi feito com uma finalidade. Primeira finalidade do homem, dominar e governar sobre tudo o que Deus havia feito, né? O salmista ele tem uma revelação extraordinária sobre a criação de Deus, e quando ele expressa isso, ele fala, cara, o que que é o homem? Porque ele não conseguia ter uma revelação talvez muito clara no primeiro momento, mas quando ele começa a observar que o homem havia sido feito e colocado sobre ele todas as coisas em sujeição, ele fala assim, olha, o homem não é qualquer pessoa, o homem não é qualquer ser, não, não, não. Ele foi criado com um propósito e a gente precisa entender isso, porque a partir do momento que nós entendemos que nós não fomos feitos apenas para sermos uma criatura qualquer, a gente começa a se sobrepor a qualquer atitude, ou a qualquer ataque, ou a qualquer situação que Satanás imponha sobre as nossas vidas, né? Porque quando eu começo a agir ou a olhar as situações, não no prisma humano, no prisma carnal, não olhando para a minha capacidade meramente humana, mas olhando para a capacidade que Deus colocou no meu espírito, a minha resposta em relação a qualquer atitude maligna sobre minha vida, ela não vai ser uma resposta carnal, uma resposta meramente humana. Ela vai ser uma resposta que condiz com aquela autoridade, com aquele padrão que foi me dado ainda na criação. E esse padrão lá da criação do homem agora foi restabelecido através da nova criação, através do novo nascimento em Cristo Jesus, não é? Olha o que que essa versão diz, né? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus. A palavra Deus aqui significa governador divino. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que ele, em submissão ao próprio Deus, governasse o reino natural, assim como o primeiro pai é o governador do reino espiritual de todas as coisas, né? Então, assim, um homem foi feito para governar. Há uma característica humana, né, divina no homem para governo, né? E a gente precisa compreender isso. Gênesis capítulo 2 versículo 15 vai dizer: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Salmos capítulo 115, 16 vai dizer: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Essa é uma característica de autoridade. Criação, a criação e o mandado original. Gênesis capítulo 1, 28, nós lemos agora há pouco. E Deus os abençoou, ele disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, essa passagem ela vai estabelecer um nível de responsabilidade e autoridade do homem na criação. Eu me lembro, numa das primeiras experiências que eu tive, eu tinha, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim, quando eu voltei das minhas primeiras férias do seminário, e eu me lembro que eu fui acordado mais ou menos 4 horas da manhã, entre 3h30 e 4 horas da manhã, com o meu cunhado batendo na porta. Meu cunhado era pastor da igreja, um dos pastores da igreja onde eu congregava aqui em Goiás, e quando ele acorda, ele me liga, na verdade, batendo na porta depois, e a gente acorda porque um irmão que morava na igreja, a igreja tinha 2 andares, na parte de baixo era um subterrâneo onde se faziam alguns eventos, e esse irmão liga para todo mundo e chama todo mundo para a igreja, e quando chega lá, tá lá, mais de 12 pastores na igreja. E aí, quando a gente chega na igreja, esse ambiente que tinha lá, tinha alguns exaustores assim na parede, e ele nos chamou porque foi levantar para tomar água de madrugada. E quando ele passou por esse ambiente, ele disse que ele viu a figura de um demônio em um desses exaustores.
Aí eu falei assim, eu não estou acreditando que você me acordou 3:30 da manhã com essa pancada de pastor aqui, porque você viu um demônio no exaustor. Eu não estou acreditando que você me acordou, não. Né? E por que que ele fez isso? Ele fez isso porque ele não compreendia a autoridade. Não estou dizendo que talvez ele não tenha visto, ele pode ter visto, realmente ter visto. Mas por que que ele não tomou uma atitude em relação àquilo? Ele pediu um batalhão inteiro de pastor para ir lá, porque ele não compreendia o nível de autoridade e o poder dispensado a ele através do nome de Jesus. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente corre de Satanás porque a gente não reconhece a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, né? Deixa, eu só ver aqui, eu estou sem ver o bate-papo, tá? Não tem nada aqui, ok. Tá? Só para vocês saberem, se vocês quiserem falar alguma coisa, me comuniquem por áudio. Abra o microfone de vocês e comuniquem, tá? Vamos seguir. Então, a gente já entendeu que o homem, quando ele foi criado, Deus deu uma autoridade para ele, Deus deu um domínio para ele, né? E esse domínio foi exercido pelo homem. Mas a gente tem que compreender, como eu falei agora há pouco também, que essa autoridade foi entregue para Satanás, né? Deus deu esse domínio, Deus deu essa autoridade, Deus deu esse governo para o homem, né? Mas o homem entrega esse domínio para Satanás quando o homem peca, né? Ele entrega essa autoridade para Satanás quando ele decide agir de acordo com a sua carne. Em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver Adão e Eva desobedecendo a Deus e comendo do fruto que foi proibido. E aí, nesse momento, eles cedem ao engano da serpente, né, que a gente identifica no Novo Testamento como Satanás. E nesse momento o pecado entra no mundo. E por consequência do pecado entrar no mundo, o homem morre espiritualmente. E morrendo espiritualmente, ele entrega para Satanás o domínio sobre todas as coisas. Em Lucas capítulo 4, 6 e 7, vai dizer: Eu te darei toda essa autoridade e a glória destes mundos, porque ela foi me entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Isso é Satanás falando com Jesus, ali naquele momento que ele está no deserto, sendo tentado por Satanás. Observe como ele fala: Eu te darei toda esta autoridade agora deste mundo, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Foi entregue como? Foi entregue quando o homem pecou, e a partir desse momento ele deu autoridade, ele entrega essa autoridade que era dele, esse governo que era dele, sobre Satanás, né? Então, Satanás possui esse domínio sobre os reinos da terra porque o homem entregou quando pecou. Grava isso em nome de Jesus, porque pode cair na prova. Deus, então, como eu já falei, entregou a terra para o homem administrar e o homem entrega para Satanás. E só através de um homem sem pecado, porque precisava ser legal, porque Deus age em legalidade, só através de um homem sem pecado, como você já sabe, que poderia voltar a ter esse domínio, o homem poderia voltar a ter esse domínio. Apenas um homem sem pecado, assim como era o primeiro Adão, até ser engodado por Satanás, poderia devolver o homem essa condição original. é, é, e para isso era necessário, como eu disse, legalidade. Como? Não pecando, não tendo pecado algum. E foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus morre, quando Jesus vem à Terra, quando Jesus decide passar por tudo que passou sem pecado, ele toma de volta essa autoridade e devolve essa autoridade para o homem, através do nome de Jesus, né? A segunda parte, como que Lúcifer se tornou Satanás? Muito provavelmente isso vai cair na prova. Uma coisa que a gente precisa entender sobre Lúcifer, e eu sei que talvez alguns já saibam disso, né? Ele era um ser perfeito, ele era um ser exaltado, ele era um ser, como a própria tradução diz, era um ser de luz, né? E olha que interessante. Contudo,
o orgulho, o desejo de ser igual a Deus, trouxe para ele uma rebelião. Então, eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu já vou entrar nesse ponto. Entenda que muitas vezes, irmãos, o orgulho é o pontapé inicial para a queda de uma pessoa. O cara pode ser até de Deus, o cara pode ter um ministério incrível, o cara pode ser teologicamente alinhado, mas se em algum momento o orgulho brota em seu coração, a queda dele vai estar muito próxima. Eu conheci homens extraordinários, homens com capacidade de fazer uma cidade inteira se mover. Eu conheci homens que tinham potencial em questões de um ano, uma igreja um ano e meio, se tornar uma igreja de 10.000 pessoas, mas por causa do próprio orgulho, das concupiscências, acabar com tudo isso. Então, a gente precisa entender e rechaçar, proteger, rechaçar o orgulho e proteger o nosso espírito de qualquer situação onde o orgulho seja proeminente, né? Há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, pouco antes de eu voltar de Londres para o Brasil, a gente teve lidou com a situação de uma pessoa com potencial extraordinário, potencial extraordinário, uma pessoa que fala bem, uma pessoa desenvolta, uma pessoa que tem uma capacidade, que a gente consegue enxergar uma capacidade extraordinária de Deus na vida dela, mas que infelizmente tem o orgulho muito em voga, a soberba muito em voga. E uma pessoa que tem esse orgulho muito proeminente, muito ativo, dificilmente uma pessoa orgulhosa consegue se submeter. Dificilmente uma pessoa orgulhosa consegue falar assim: eu errei. Dificilmente uma pessoa orgulhosa vai se colocar num lugar de sujeição a ponto de falar assim: olha, me diga o que eu preciso fazer e eu vou seguir as suas orientações. Muito pelo contrário, uma pessoa orgulhosa ela vai falar assim: olha, eu sei, né? Eu me lembro que a gente teve um pastor que pregou aí na Aliança, vamos esquecer o nome dele agora. E ele falou que um dos problemas do orgulhoso é o problema do eu sei. O orgulhoso sempre vai estar na ponta da língua. Eu sei, não, eu sei disso, eu sabia disso, eu. Entende? O orgulhoso nunca fala assim, nossa, eu não sabia disso, eu precisava aprender isso, né? Ah, e todo lugar de orgulho, todo lugar onde o orgulhoso ou o orgulho está evidente, ele está muito próximo da queda. Se já não caiu por dentro, né? Se já não foi derrubado por dentro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, né? Ah, Isaías capítulo 14, versículo 12. 14 vai dizer: como caíste do céu, estrela da manhã, Lúcifer, né? Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, mas nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse texto aqui, ele traz como o orgulho, né? Esse texto aqui faz alusão a Lúcifer. E como o orgulho promoveu a degradação moral de Lúcifer, no sentido espiritual, é claro, é óbvio, né? E ele acaba sofrendo com isso e sendo expulso do céu. E quando ele é expulso do céu, ele se torna Satanás, né? Vamos lá. Lúcifer, ele tinha alguma autoridade, né? Ele tinha alguma autoridade, tu que debilitava as nações. Vamos seguir aqui. Essa autoridade, ela tinha algum limite, né? Estava debaixo das estrelas. Só que o orgulho, ele começa quando não achamos suficiente o que temos. Quando que o orgulho começa, pastor Diego? O orgulho começa quando você acha que aquilo que você tem não é o suficiente para que você possa fazer alguma coisa, para que você possa ser usado, para que você possa é, estar no ministério. Já viu aquelas pessoas que desejam tanto o ministério, desejam tanto estar ativas no ministério, mas
quando você começa a se aproximar mais da pessoa, na verdade, ela não está querendo estar ativa no ministério, ela está querendo estar em evidência no ministério. É muito diferente, porque existem muitas pessoas que estão ativas e ninguém vê, e ninguém sabe, e ninguém tem contato. Por quê? Porque não é o serviço que importa, é o serviço que importa. Entende? O serviço no sentido de cumprimento daquilo que Deus colocou na vida dela como chamamento. Amém? Então, assim, existem muitas pessoas que estão caindo nesse sentido porque colocam a sua proeminência em questão, né? E acabam achando que não é o suficiente aonde estão. Eu vou usar o exemplo dessa pessoa. Essa pessoa, ela servia num contexto de igreja, ela servia no Kids, né? Ela não aí do contexto que nós estamos vivendo aí em Aliança 7, tá? E essa pessoa ah, achava que o lugar dela não era o suficientemente ali, né? Ela estar servindo no Kids era como, eu vou expressar isso, Jesus. Ah, era um lugar de fracasso, talvez, era um lugar de Não desonra. relevante o suficiente. Isso, não tão relevante, ela não se sentia relevante o suficiente. Só que entenda algo, irmãos. Olha que incrível isso. Quando nós partimos, e você já teve essa matéria, se eu não estiver enganado, que eu já falei isso, quando os apóstolos eles vão elencar as pessoas para servirem, para que eles possam continuar no ministério apostólico, eles vão elencar os primeiros diáconos para servirem os alimentos, a distribuição dos alimentos, eles elencam uma série de características, uma série de qualificações que aquelas pessoas precisavam ter para distribuir alimento. Então, entenda algo. Não existe lugar inferior ministerialmente. Cada lugar dentro do ministério, ele tem a sua importância no reino de Deus. Então, assim, para pensar. Se para servir um alimento era necessário ter um nível de qualificação, significa que aquele lugar não é um lugar qualquer, entende? Para servir alimento. Lembre-se que quando eu falei sobre dons, é, quando nós tivemos aula de dons, inclusive eu estava na sala de aula e eu fiz um adendo sobre isso, que eu costumo dizer, por exemplo, usando o Kids como referência, que o Kids é o principal ministério que uma pessoa precisa servir se ela deseja em algum momento ser pregador ou pastor de uma igreja local. Entende? Por quê? Porque é ali que você vai ser treinado na pregação, ali você vai ser treinado no pastoreio, ali você vai ser treinado em várias áreas. Então, há uma característica naquele que é chamado para o ministério, que é: eu não importo aonde eu estou, desde que eu esteja fazendo aquilo que Deus me chamou para ser. Entende? Então, eu sou pastor, você pode ser pastor no Kids. Eu sou pregador, você pode ser pregador no Kids. Eu sou pregador, mas não me dá uma oportunidade no púlpito. Então, você não está interessado em pregar a palavra, você está interessado em aparecer. Entende? Então, assim, você pode pregar no seu Instagram, você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar. Não quer pregar na roda de drive que você trabalha, mas quer pregar no púlpito. Não pode pregar na rota de cleaner, mas quer pregar no púlpito. Não pode pregar lá no seu trabalho, onde você está inserido, no restaurante, ou na cozinha, ou sei lá onde você está inserido, mas quer ter proeminência no púlpito. Preste atenção. Estes dias atrás eu falava com uma pessoa sobre Atos capítulo 13, 19, não lembro agora, onde Paulo e Barnabé serviam na necessidade. Essa pessoa veio falar comigo: eu não quero mais estar fazendo algo, como é que eu vou expressar isso? Prático, no sentido de tarefa, eu quero estar mais aqui, eu acho que eu consigo funcionar mais na parte de estratégia e tal. Eu falei, mano, há uma necessidade no contexto dessa pessoa, havia uma necessidade muito clara daquilo que ela sabia fazer, né? E eu falei assim: olha, Paulo e Barnabé serviam a igreja de Antioquia como profeta e mestre, mas Deus os colocou para a obra que de fato os tinham chamado depois disso. Por quê? Porque eles não estavam servindo no chamado, mas estavam servindo na necessidade, entende? Então, assim, eu sou pregador, mas o que tem necessidade hoje na igreja é o quê? O estacionamento? Mano, eu vou servir no estacionamento, amém? Por quê? Porque eu não estou para fazer a minha vontade.
Eu estou para cumprir o chamamento do Senhor. Eu posso ser pastor ou estar como pastor, mas isso não me impede de estar como pastor em qualquer área dentro da igreja, desde o estacionamento até o púlpito. E vamos continuar aqui. Então, toma cuidado com o orgulho, porque o orgulho vai mostrar muitas vezes o quanto de Satanás nós temos em nós. Então, o orgulho começa quando ele quer, ele se acha, é, é, ou quando a gente acha que nós não temos o suficiente, né? Quando não achamos suficiente o que nós temos. Terceiro, ele se rebela contra a autoridade de Deus e quis ser semelhante ao Altíssimo. O orgulho revela o coração corrompido. E é exatamente isso que eu acabei de dizer. O orgulho vai revelar o seu coração. O orgulho vai revelar o que tem no seu coração. Então, tome cuidado com isso, em nome de Jesus. E o orgulho olha para a grama do irmão e se indigna porque a grama do irmão é mais verde do que a dele. Né? Ele não olha para a grama do irmão falando assim, nossa, cara, que incrível a grama dele, eu preciso aprender com ele, né? Eu preciso saber dele. Eu preciso, cara, me ajuda, porque minha grama não está tão legal assim, mas eu preciso aprender com você para eu estar melhor, para eu melhorar, para eu me desenvolver, né? Então toma cuidado com o orgulho, orgulho no seu casamento, orgulho dentro da sua casa, orgulho como esposo, orgulho como marido. Toma cuidado com o orgulho, se submeta, cara, né? Se for necessário, se colocar num lugar de humilhação, no sentido de você se colocar naquele lugar e falar, olha, errei, né? Olha, cometi um erro, olha, eu errei contra você, mas eu não quero continuar assim. Faça isso, entende? Mas resolva situações, porque o orgulho sempre vai levar para um lugar de buraco. O orgulho é querer estar no lugar do outro sem pagar o preço que o outro pagou, sacrificar o que o outro sacrificou. Orgulho é querer estar no lugar do outro sem ser chamado para estar lá. E como a gente vê isso dentro da igreja? Quantas vezes, eu sou chamado para cantar. Se você é chamado para cantar, você já experimentou, mais uma vez usando o Kids como referência, já experimentou se colocar à disposição para você fazer o louvor no Kids? Eu lembro que quando nós estávamos ensinando uma igreja aqui em Goiânia, o Ministério Infantil da igreja, ele tinha um louvor, louvor mesmo, com banda, né? E eu lembro que quando eu era pastor do Ministério de Música, a gente tinha muitos times na igreja, eram 16 times de louvor, e eu comecei a colocar todos os times de louvor que não estavam na escala principal para servir a escala do Kids. E isso deu muito. E eu falava isso para eles, que isso vai revelar o coração de vocês, porque vocês não vão ter plateia grande, vocês não vão ter estrutura grande, vocês vão ter um violão, muitas vezes um carrom, né? E uma plateia exigente ali, que são as crianças, né? As pessoas que entendiam isso, cara, faziam assim momentos de adoração incríveis, extraordinários. Por quê? Porque elas entenderam que o lugar do chamado do Senhor, servindo pessoas, independente aonde seja, né? Então, tome cuidado para que seu coração não esteja ligado ao lugar de destaque, não ao lugar do chamado, né? Vamos seguir. O orgulho é a raiz do pecado que caracterizou a queda de Lúcifer e a sua transformação em Satanás. Então, Santo Agostinho diz isso. Pois o orgulho é o principal pecado. E o que é o orgulho senão o desejo de exaltação indevida? E esta é a exaltação indevida, quando a alma abandona aquele a quem deveria se apegar como seu fim e se torna um tipo de fim para si mesmo. Porque o orgulhoso, ele só pensa nele mesmo. O orgulhoso, ele só pensa no seu umbigo. O orgulhoso, ele só pensa no eu estou sendo injustiçado porque eu não estou no lugar que eu deveria estar, né? Quando a resposta deveria ser qual lugar que o Senhor deseja que eu esteja, né? Então, tome cuidado com o orgulho, porque ele foi responsável pela queda de Lúcifer. Gênesis capítulo 3, 1 diz, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, preste atenção nisso aqui. Gênesis capítulo 3, 3 diz, disse o Senhor Deus à mulher,
Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Presta atenção. Irmãos, o diabo sempre vai dizer o contrário daquilo que Deus disse. Sempre. Ele sempre vai dizer o contrário. Então, assim, tome cuidado, porque o Satanás engana, nos engana através dessas situações. Deus diz uma coisa, o Satanás vai dizer sempre o contrário. Deus pede que você tome uma decisão, o Satanás sempre vai te tentar te ludibriar, levando o próprio nome de Deus em uma consideração completamente oposta àquilo que Deus pediu para que você tenha, né? Segundo João 1,7 vai dizer, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, aos quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Então, tome cuidado, irmãos, porque Satanás sempre vai dizer o contrário daquilo que Deus diz. Seja para um lado bom, no sentido de o seu ministério, a sua família, o seu avanço como homem e mulher de Deus, etc., seja por um lado ruim também, levando você para um caminho de perversão e pecado, né? Diabo, adversário, né? Barra adversário, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Sabe o que é interessante sobre essa passagem? Eu tenho uma palavra sobre 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 é que quando a gente lê sede sóbrios e vigilantes, a gente precisa levar em consideração a sobriedade, né? Aqui no Brasil, a gente sempre ouviu sobre pessoas embriagadas, né? O que que é uma pessoa embriagada? É uma pessoa que não está sóbria, ela está sob efeito de álcool, e ela se torna uma pessoa embriagada. No contexto de 1 Pedro capítulo 5, nessa primeira fase, ser sóbrios, é impossível você ser vigilante sem estar sóbrio. Uma pessoa que não está sóbria, ela não consegue ser vigilante, certo? E a sobriedade aqui, irmãos, quando você vai buscar ela no original, a sobriedade é tudo aquilo que não está sob efeito de algo ou alguém. Então, a gente precisa entender, quando o ser de sóbrios aqui é entender que a gente pode estar embriagado com conceitos, com ideias, com palavras, com sugestões que não são ou que não vêm da parte de Deus, que não são sugestões divinas, que não são sugestões sóbrias, ligadas à palavra de Deus. Então, se eu me coloco em sujeição, ou se eu deixo entrar na minha vida, qualquer que seja a palavra que não esteja ligada com a palavra de Deus, eu me torno uma pessoa embriagada, eu me torno uma pessoa que está sendo conduzida por qualquer outra coisa que não seja essa vida de Deus, né? Sede sóbrios. E aí, a partir disso, a nossa vigilância ela cai, e nossa vigilância caindo, a gente se torna presa muito fácil para Satanás, né? João capítulo 10 vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É óbvio, isso aqui é um texto que muita gente fala, não diz o diabo vem somente para roubar, matar e destruir, mas pressupõe-se de forma muito óbvia que aquele que vem para roubar, aquele que vem matar e aquele que vem destruir, obviamente, não está se relacionando a Jesus ou ao próprio Deus, né? Homicida e mentiroso. João capítulo 8 versículo 4 vai dizer: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Está falando de um padrão satânico, está falando de um padrão diabólico que vem de Satanás, né? Acusador e sedutor. Isso tudo que nós estamos falando aqui, deixa eu voltar para você aqui. A serpente, né? Além de Lúcifer, a Bíblia confere outros nomes que expressam o caráter caído de Satanás. Então, vem a serpente, que ela engana, né? É, como eu disse para você, sempre vai dizer o contrário daquilo que Deus diz.
enganador, diabo, o adversário, ladrão que rouba, mata, destrói, homicida e mentiroso. E por último, acusador e sedutor. Apocalipse 12, 10 vai dizer: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12, 9 vai dizer: Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos seguir aqui. Vou passar por aqui mais rápido porque a gente já falou um pouco sobre isso e nós temos aí mais 20 minutos de aula. Como eu já disse para vocês, essa desobediência, vamos seguir aqui o slide. Essa desobediência não apenas introduziu o pecado e a morte no mundo, mas também transferiu a autoridade do homem a Satanás, né? Então, como eu já disse para você, o homem tinha uma autoridade, ela foi transferida para Satanás através do pecado. Nós já lemos, vou seguir para ser mais pontual. Jonathan Edwards, ele disse em um dos seus sermões: a queda de Adão trouxe uma desordem radical ao universo criado. Ao ceder à tentação, ele perdeu o domínio sobre a criação e o pecado trouxe uma distorção e corrupção em todos os aspectos da vida humana. A autoridade que o homem tinha para governar a terra foi usurpada por um prato de lentilhas. E não muda nos dias de hoje, né? A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente cede a situações que tiram completamente a nossa característica, nosso padrão, aquele lugar de autoridade. Porque o nome de Jesus deixou de fazer efeito? Não, não é porque o nome de Jesus deixou de fazer efeito. É porque nós nos deixamos, ou porque deixamos de nos submeter a esse padrão, a essa vida, à palavra, ao caráter daquele que tem a autoridade. Amém? Então, assim, presta atenção, irmãos. Eu me lembro que quando eu tive essa matéria pela primeira vez, deixa eu ler esse texto para vocês e eu vou trazer essa referência, que é bem legal, e a gente já vai encerrar e vamos continuar na terça-feira. Ah, Hebreus capítulo 2 versículo 14 vai dizer: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estivessem sujeitos à escravidão por toda a vida. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Nós não estamos sujeitos à escravidão por toda a vida, porque o Senhor nos tirou desse lugar. Amém? Ah, ah, eu me lembro quando eu tive essa matéria pela primeira vez, quem deu essa matéria para mim foi o pastor André Valadão. Ele ainda ensinava no seminário, e André trouxe uma ilustração extraordinária. Eu me lembro que, para quem não é da área da música aí, né, antigamente, lá em 1900 bolinha, sei lá, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando você ia gravar um CD, deixa eu até fechar isso aqui, porque eu quero olhar para vocês agora. Ah, eu lembro que quando o André trouxe essa palavra para nós a primeira vez, ah, ele deu um exemplo. Lembra, antigamente, lá, quando nós íamos gravar um CD, existia um padrão para essa gravação, né? Você passava meses e meses preparando para você gravar um CD. Se chamava de pré-produção. A gente ia para um estúdio, passava horas nesse estúdio e partimos para o processo de gravação. O processo de gravação gravava a bateria primeiro, depois vinha violão, e depois vinha né, os guias, instrumento guia, que geralmente era o violão, e voz, bateria, enfim, tinha toda aquela parte de pré-produção.
Depois feita essa pré-produção, depois de colocado vozes e etc., a gente pegava um CD, né? Esse CD, literalmente, a gravação toda vinha num CD, não tinha nuvem, não tinha nada, era um CD, né? E a gente ia para a parte de masterização, né? De mixagem e masterização. O que que é a mixagem? A mixagem ele ia tirar todo, aumentar um instrumento, abaixar outro instrumento, né, colocar mais potência na voz, e etc. Depois disso, ia para uma outra parte que era a masterização. O que que é a masterização? Tirar toda a impureza, tirar todo o ruído, né, deixar aquele som agradável, preparado ali para que as pessoas pudessem ouvir. Eu me lembro, uma vez eu participei de uma gravação assim, uma gravação que tinha levado bastante tempo para ser feita, e quando, depois de toda essa produção, tudo isso era gravado num CD, em um único CD. Esse CD era chamado de CD Master, né? Quem é das antigas e fez parte da música vai se lembrar disso. Era colocado num CDzinho que era chamado de CD Master. Irmãos, esse CD era guardado a sete chaves. Por quê? Porque dentro desse CD tinha a produção de meses e meses e meses. Se acontecesse alguma coisa com esse CD, meu amigo, significa que você ia perder tudo que você tinha feito, entendeu? E assim, eles pegavam esse CD, e eu lembro disso porque uma vez eu fui detentor de um CD desse. E eu falei, misericórdia, eu suava, não tinha carro, adolescente, né? Pegava um ônibus aqui em Goiânia e esse CD dentro da mochila, eu falava, meu Deus do céu, se alguma coisa acontecer com esse CD, eu tô lascado. E olha que interessante. Depois que você pega esse CD era enviado para a Zona Franca de Manaus, né? Quem é aqui vai se lembrar. Ele era enviado para a Zona Franca de Manaus. Para que ele era enviado para a Zona Franca de Manaus? Porque era o único lugar no Brasil que poderia fazer as cópias desse CD. Você vai se lembrar que antigamente, quando você comprava lá o CD para você ouvir em casa, na capa de plástico daquele CD vinha lá produzido na Zona Franca de Manaus, né? Quem é mais antiga aí vai se lembrar disso. Produzido na Zona Franca de Manaus. E quando ele chegava na Zona Franca de Manaus, aconteciam dois processos aí. Ele era prensado, né? Existiam dois termos para isso. Haveria a prensa do CD e a queima do CD. Ele era queimado. Que é o quê? Era fazer com que tudo que havia naquele CD master pudesse ser copiado para aqueles outros CDs. Então, do CD Master saíam milhares e milhares e milhares e milhares de CDs idênticos. Tudo que havia no CD Master, agora havia em todas as cópias que a gente chamava de cópias originais. Quem lembra das cópias originais, né? Hoje nós temos cópia pirata, mas lá era cópia original, né? E quando o pastor André, aí eu ficava, o pastor André começou a contar isso, eu ficava viajando. Aí, quando veio a revelação, eu falei, meu Deus do céu, né? E é muito interessante, porque com Jesus foi exatamente a mesma coisa. Nós tínhamos um CD master chamado Cristo, né? Um CD master chamado Cristo, que teve que ir para uma zona franca de Manaus chamada Inferno, né? Ela foi prensada e queimada, mas é por causa disso saiu todas as cópias originais que somos eu e você, e tudo que havia nesse Cristo agora há em todas as cópias originais, todas as cópias originais. Você não é um projeto falido, você não é um zero à esquerda, você não precisa correr de Satanás mais, porque você é uma cópia original do próprio Cristo. Tudo que há nele, há agora em você também. Entende? Então, assim, o que nós precisamos compreender é que nós estamos nesse lugar, e por nós estarmos nesse lugar, irmão, não, o papel inverte. Eu me lembro que Ken Reagan conta uma história muito extraordinária, que certa vez ele estava no hotel e ele presenciou uma cena de uma pessoa saindo do hotel, e essa pessoa saía do hotel com um cachorrinho, né? E esse cachorrinho vinha atrás dessa pessoa e essa pessoa logo enxergou um táxi e ela vira, né, para esse cachorro, "Ah, volta, titio, volta lá para dentro, não sei o que lá", e o titio não voltava para dentro. E ela viu o táxi chegando, e aí quando o táxi chegou, ela bate o pé
no chão e dá uma ordem para ele, volta para dentro agora. E esse cachorro bota os rabos entre a perna e volta para dentro do hotel, para dentro de casa, eu não vou lembrar agora completamente. O que que isso quer dizer, pastor Diego? Isso quer dizer que, irmãos, existe uma postura que você tem que ter com Satanás. Não é massagear Satanás, é dar uma ordem para ele e ele vai ter que voltar para trás, assim como esse cachorrinho. Colocou os rabos entre a perna e teve que voltar para trás. Por causa da força que há em você? Não. É o que nós falamos desde o início dessa aula aqui. Não é sobre você, é sobre o que Jesus fez. Não é sobre você, mas sobre o projeto original de Deus que foi concedido ao homem toda a autoridade e domínio sobre a terra. Ele perdeu pecando, mas foi reconquistado através do Cristo na cruz. Foi reconquistado através de Jesus e da redenção em Cristo Jesus. Né? Eu me lembro de uma outra frase de Reagan dizendo o seguinte: não é que o homem vai deixar de ser atacado por Satanás, né? Preste atenção nisso. Eu não estou dizendo que não vai haver um confronto de Satanás contra a igreja, um confronto de Satanás contra o homem, contra a mulher de Deus. Não é que não vai existir mais ataques de Satanás, é que você vai parar de perder para eles. Entende? Repito, não é que você vai deixar de ser atacado, é que você vai parar de perder para os ataques. Amém? Por quê, pastor? Por causa da consciência que agora você tem em Cristo Jesus, de quem você é, da autoridade que você tem, né? Como eu disse no início da matéria, a palavra de Deus vai dizer que Cristo está assentado à destra de Deus Pai, nas regiões celestiais, acima de todo poder, principado, domínio e nome que possa mencionar. E olha que interessante, a palavra de Deus em Colossenses vai dizer que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Aonde você está assentado? Em Cristo Jesus. E aonde Cristo está sentado? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo poder, principado, nome, etc, etc, etc. Então, preste atenção, em nome de Jesus, inculca isso na sua cabeça. Não é sobre você, é sobre Cristo. Não é sobre a sua posição natural, mas a posição que você tem em Cristo. Você está em Cristo e Cristo está nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Então, dá um amém aí, todo mundo aí, só para ver se vocês estão na aula mesmo. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É isso Amém, aí. pastor. Glória a Deus. Ah, respondendo a Valéria aqui, é exatamente sobre isso, mas eu falei sobre isso. Não adianta você pensar que você vai ter autoridade se você não se submeter à palavra, né? Primeiro pilar para você ter autoridade é se reconhecer na palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus. Se eu ando de acordo com a palavra de Deus, se subentende que a pessoa está tendo relacionamento com a palavra, relacionamento com o próprio Deus, né? Mais uma vez, não é sobre você, é sobre Cristo. Amém? Ah, então, quero deixar aqui já marcado com vocês na próxima terça-feira, às 20 horas. Ficou marcado, Fabrícia, 20 ou 19h30 a aula? 20 horas. 20 horas, ok. Então, às 20 horas de terça-feira, em nome de Jesus, gente, não perca, não. Eu gosto tanto de ministrar essa palavra, acho que é um ensinamento tão rico que você já tem a apostila em mãos. Leia a apostila em nome de Jesus, porque é um conteúdo muito rico, muito rico. Leia a apostila. Ah, na terça-feira, nós vamos concluir a matéria. Às 20 horas daí, 16 horas aqui do Brasil, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós já vamos encerrar. Eu quero agradecer a, a permanência de vocês aqui na aula, né? Vocês estarem aqui conosco. E eu tenho certeza que terça-feira também vai ser um tempo muito bom. Amém? Eu estou disponível ainda no meu WhatsApp. Sempre que vocês precisarem, pode me chamar no particular, me manda mensagem. Né? Talvez eu não responda na hora aqui, mas eu vou estar disponível para estar falando com vocês também, em nome de Jesus. Outra coisa, se você, a partir agora da segunda quinzena do mês de maio, nós vamos abrir as agendas aqui no Brasil para ministrar nas igrejas. Eu vou estar passando por São Paulo, vou estar passando pelo Rio, vou estar passando por Brasília. Então, se você tem alguma igreja que você quer nos indicar aí, ou quer marcar lá na sua igreja aqui do Brasil, não deixe de falar com a gente também, que a gente vai estar fazendo essas agendas aí no próximo quinzena do mês de maio, tá bom? Deus abençoe, vou orar por você.
em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado, Senhor, por esse tempo. Oro, Senhor, para que essa semente que foi lançada não seja retirada do coração deles, mas, pelo contrário, que seja um terreno fértil, que gere frutos, e esses frutos, Pai, possam permanecer pela eternidade. Oro em nome de Jesus para que Satanás não roube essa palavra do coração deles e eles entendam, Pai, através da sua palavra, no nome de Jesus, que a autoridade que eles têm em nome de Jesus, ou no nome de Jesus, Pai, pode quebrar qualquer ação de Satanás na vida deles e na história deles, em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaro sobre a vida deles uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ah, Fabrícia quer falar. é, é, você quer falar comigo ou com a galera, Fabrícia? Comigo, né? Com o senhor, é. Ah, tá ok. Não, então eu vou liberar o pessoal. O pessoal está liberado. Deus abençoe. Sim. Ah, Até só um aviso que eu quinta-feira. queria dar. Ah, Teve gente que ainda que pediu a apostila e que ainda não retirou a apostila comigo. Então, eu queria pedir para você, por favor, me procure. Fala, Fabrícia, eu pedi a apostila e ainda não retirei a minha apostila, tá bom? Às vezes eu tô na igreja e as apostilas ficam dentro do meu carro. Então é só você chegar para mim e falar assim, Fabrício, eu não retirei minha apostila, eu preciso da apostila, que já vai estar em mãos para vocês, tá bom? A Darcy falou aqui, Darcy, no próximo domingo eu já te entrego a sua, tá bom? Quem mais precisar, gente, entre em contato comigo, por favor. é isso, gente. Deus abençoe. Amém. Amém, Celina. Deus abençoe. Obrigado, gente. Então, até a próxima terça-feira. Espero vocês às 20 horas, em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Fabrício, você quer eu também Oi. ou só... Não, é só o negócio. Eu tenho que ver uma coisa com ele. Não precisa, não, Geisla, de você. Ah, Qualquer então coisa, tá. depois eu falo com você, tá? Se eu Ah, precisar então qualquer tá. coisa, eu te mando mensagem. Porque é Ah, mais um fechou. negócio outra coisa que é fora Ah, tá, não. Você tinha falado pra como gente fala? conversar com ele, mas beleza. Do, da parte que você cuida. Esqueci agora. Tá bom, da acadêmica. Do acadêmico. Tá bom. Então tá, Obrigada. beijo. Bom domingo pra vocês. Bye. Tchau. Obrigado vocês também. Show de bola. Bom. Pastor. Peraí, que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui. O senhor quer entrar Ah, aí? deixa eu parar a gravação. Só